Bom dia, pessoal! Sejam muito bem-vindos a essa live, 8 horas da manhã. E eu espero que vale a pena para vocês estarem comigo aqui nesse momento. Nós vamos aprender um pouquinho hoje, né, ou conversar um pouquinho hoje sobre como a gente pode perceber e ajudar os clientes em situação de crise. Então vamos só esperar um pouquinho aqui o Instagram entregar a galera que nós estamos ao vivo para a gente começar esta live. Beleza, galera? E você que for entrando por aqui, pode compartilhar também aí com os colegas, com os amigos, planejadores, consultores e educadores financeiros que trabalha com pessoas, né? Que trabalha tentando ajudar pessoas a viverem melhor, a se relacionarem melhor com o dinheiro. Todo o conteúdo aqui do meu Instagram é voltado para profissionais de finanças que trabalham diretamente com pessoas, procurando ser um instrumento de bênção na vida dessas pessoas, procurando ajudá-las a mudar comportamento, a melhorar suas vidas financeiras e, consequentemente, melhorar sua saúde mental. Até porque a nossa relação com o dinheiro, ela afeta a nossa saúde mental, né? Direta e indiretamente, ela afeta a nossa saúde mental. Então, o Eduardo já apareceu por aqui, seja muito bem-vindo, Eduardo. Bom dia para você. Falar sobre dinheiro é falar sobre a vida da pessoa, né? Que a gente queira ou que a gente não queira, tá totalmente relacionado. Tem pessoas que falam mal do dinheiro, mas não podem viver seu dinheiro. Tem pessoas que querem muito dinheiro, mais do que qualquer outra coisa. Às vezes trabalham em função do dinheiro, né? E como o dinheiro sendo o fim e não como um meio, e também precisam de ajuda. Então, hoje a gente vai falar sobre como lidar com clientes ou como ajudar o cliente em situação de crise. Esse assunto, pessoal, ele está inclusive na grade do currículo do curso de Psicologia do Planejamento Financeiro, que tem como base, né, o conteúdo que foi gerado pelo próprio CFP Board. Então, trabalhar com clientes em situação de crise é algo que é inevitável. Todo profissional, todo planejador financeiro, em algum momento, ele teve que se deparar com clientes em situação de crise. Aliás, teve até uma pesquisa em que a maioria dos planejadores financeiros, eles tiveram que lidar com clientes, com pessoas em situação de crise. Na verdade, 64% dos planejadores financeiros compostos nessa pesquisa tiveram que lidar com problemas não financeiros da vida do cliente, com crises não financeiras da vida do cliente, seja pela perda de um ente querido, por um divórcio, claro que afeta também o financeiro, mas não é a origem, né? Problemas familiares, conflitos familiares. Então, assim, além dos conflitos não financeiros, além dos conflitos financeiros, nós ainda nos deparamos com a situação de crise na vida pessoal do cliente, que se a gente tem uma relação forte com esse cliente, ele vai contar com a gente naquele momento. Ele vai chegar para ter orientação naquele momento, tá bom, pessoal? Então, seja muito bem-vindo quem está chegando por aqui, seja bem-vindo, Eduardo, o Alexandre. E então, vamos lá, né, gente? Primeira coisa a entender é que nem todo problema que o cliente passa é necessariamente uma crise. Nem toda dificuldade que o cliente passa é, vamos dizer assim, conceituada ou pode se chamar exatamente de crise. Em pesquisas relata-se que a definição de crise, vamos dizer assim, né, é quando a pessoa ela percebe uma situação como sendo insuportável e que ela não tem recurso suficiente para lidar com aquela situação. E quando eu falo de não ter recurso suficiente, pode ser recurso financeiro, se a crise for especialmente financeira, ou também outros recursos como pessoais, apoio social, emocional. Então, a crise é quando há uma percepção do cliente de uma situação que é insuportável. E aí vale destacar essa palavra, a percepção. Por quê? Às vezes a pessoa está passando por uma situação que para algumas pessoas poderiam ser encaradas como uma grande crise.
para outras pessoas pode não necessariamente ser encarada como uma grande crise. Aí é onde está a questão da percepção do cliente sobre a situação. Então, como que a gente pode lidar, ou como que a gente pode identificar, né, a crise na vida dessa pessoa? Partindo desse princípio de analisar profundamente a situação de dor, de sofrimento daquela pessoa, em que ela se percebe sem recursos, de forma alguma, para conseguir lidar com isso. Dito isto, né, estando nós ali diante de um cliente numa situação de crise, a gente precisa aprofundar na nossa conversa, no nosso diálogo com esse cliente, para a gente entender qual é a dimensão dessa crise. Porque se a gente não mergulha nisso, de repente essa crise ela vem de uma forma mascarada. Tem pessoas que elas têm dificuldades de abrir a vida. Às vezes elas chegam para a gente, apresentam um problema, mas elas apresentam pela metade. E às vezes a gente tem que também ouvir os não ditos, perceber aquela situação e fortalecer uma relação de forma que a gente consiga explorar o máximo possível para entender a dimensão dessa crise, o que está afetando a vida dessa pessoa, até onde essa crise está afetando a vida dessa pessoa, desse cliente. E para que você possa explorar, você precisa ter realmente uma habilidade de escuta ativa, né? Nós precisamos ter uma habilidade de escuta ativa, nós precisamos ter empatia com o nosso cliente. E quando eu falo precisamos ter empatia, não é a gente achar que está sendo empático, a gente precisa entender realmente o que é empatia e o cliente precisa perceber também que nós estamos sendo empáticos com ele. Porque às vezes a gente tem aquela empatia muito interna, né? Tá muito introspectiva, que a gente tá ali tentando mostrar que não vai chorar ali com o cliente, ou tentando se desconectar, não mostrar uma vulnerabilidade, não parecer fraco, não. As pessoas elas se conectam com quem se conectam com elas. Então, a gente precisa ter a empatia e o cliente precisa perceber que a gente tem essa empatia com ele, para poder ele conseguir sentir que ali, que aquele ambiente, que aquela conversa é um lugar seguro. E então, ouvir sem pressa, ouvir sem pressa, ouvir e ouvir. E explorar com o cliente o que é que mais está angustiando ele. Porque às vezes a pessoa vem e traz aquela tonelada de coisas, e se você não aprender a explorar com o cliente o que mais está doendo, o que mais está incomodando, o que mais está gerando pensamentos automáticos ali, incontroláveis na cabeça dele, que é aquela coisa que na hora que ele acorda já vem à cabeça, se ele vai comer está pensando naquilo, explorar isso para que você possa ir mais a fundo e conseguir trazer um direcionamento melhor para a vida desse cliente. E se a gente não explora, principalmente com perguntas do tipo, o que mais, diante de tudo isso que você me apresentou, o que mais está te incomodando? O que você sente sobre isso? Como isso tem se manifestado também no teu corpo, né? E aí você vai identificar se essa pessoa ela está com um quadro de ansiedade muito grande, você pode perceber, né? Se essa pessoa abrir, né? Dizer, olha, eu tenho pensado tal coisa, eu tenho pensado que eu não vou conseguir, eu tenho pensado que eu vou fracassar, eu tenho pensado que essa situação dessa eu não saio mais, para você conseguir ter a habilidade também de conversar, para identificar quais são as crenças do cliente diante da situação. E então, a partir daí, explorando, né, todo esse ambiente, toda essa situação, procurando ser empático, ouvindo atentamente para você ter uma noção da situação, já fica mais fácil você seguir para os passos seguintes. Então, assim, um outro ponto importante, né, que a gente precisa atentar é quais são os recursos que aquela pessoa tem. Porque na percepção dela, entenda, ela não tem mais recursos nenhum para lidar com aquela situação. Mas é porque a coisa está tão perturbada, né, que ela não consegue ver uma luz no fim do túnel. E às vezes tem cliente que de fato é difícil a gente enxergar também uma luz no fim do túnel. Mas se a gente entra nessa dor e a gente, vamos dizer assim, se deixa levar também pelas nossas percepções, sem poder aprofundar de uma forma mais detalhada a situação, vai ficar muito difícil a gente conseguir encontrar alguns meios de ajudar o cliente.
Então, explorar isso, né, com o cliente. Quais são os recursos? Esses recursos são de ordem pessoal, em termos de desenvolvimento pessoal. Quais são as habilidades que essa pessoa tem para lidar com essa situação, né? Habilidades, seja de comunicação, habilidades, estou falando agora de recursos pessoais, né? Como que ela lida com as emoções, quais são os recursos que ela tem em relação a, vamos dizer que seja uma situação de fechamento de um negócio ou de uma perda de emprego, por exemplo. Quais são os recursos que ela tem em termos de capacitação, de certificação, né? E a partir daí que você explora com o cliente quais são os recursos pessoais dele, em termos de desenvolvimento pessoal dele, você validar muito isso. Porque às vezes o cliente ele não se conecta mais com o que ele tem de bom. Então a gente precisa validar muito isso no cliente, né? Fortalecer, vamos dizer assim, dar aquela ênfase, olha, mas você tem isso aqui, você tem esta habilidade, você tem essa experiência, você tem esta bagagem. Então, identificar os recursos que o cliente tem. Se o problema é de ordem financeira também, nós temos ali a parte do recurso financeiro. Então, a gente viu recursos pessoais e recursos financeiros, que aí sim é analisar o que é que a pessoa tem em liquidez, o que é que ela tem de investimento financeiro, o que é que ela tem de patrimônio, né? Quando a crise for financeira, para ver como direcionar esses recursos de uma maneira mais estratégica, de uma maneira mais inteligente. E aí a gente se colocar como esse cérebro de fora, né, da cabeça do cliente. E também analisar com o cliente quais são os recursos sociais, ou seja, diante da crise que essa pessoa está passando, quem poderia apoiá-lo, quem poderia ajudá-lo, com quem ele poderia contar, né? Tem um amigo, tem um parente, tem, né, alguém dentro do seu contexto social que pode estar ali ajudando, apoiando ou dando uma força para esse cliente. Então, às vezes o cliente ele está tão imerso no problema que às vezes ele tem um recurso, ele tem uma coisinha ali que poderia fazer alguma diferença e ele nem se lembra. Por isso que perguntas para identificar quais são os recursos que o cliente tem na esfera pessoal, financeira, social, pode trazer alguma luz ali para o cliente. E aí, gente, tem um outro ponto que isso aqui é, vamos dizer assim, essencial vocês estarem atentos, que é sobre quais as estratégias de enfrentamento do cliente diante de uma situação de crise. Todos nós temos as nossas estratégias de enfrentamento dos problemas, né? Nós temos os nossos mecanismos de defesa, que eles vêm de uma forma involuntária, inconsciente. E não sei se vocês já viram alguma coisa, já leram alguma coisa sobre, mas aquela resposta instintiva de mecanismo de defesa que todos nós temos é lutar, fugir ou congelar diante das situações. Então, quando o cliente, se você tiver esse olhar, peraí, deixa eu prestar atenção aqui, quais são as estratégias que esse cliente está utilizando, para você saber intervir de acordo com cada estratégia que ele está utilizando. Vamos imaginar aqui aquele cliente que usa como estratégia de enfrentamento a fuga. Vai ser aquele cliente que, apesar de ter apresentado para você toda aquela situação, né, ele pode não estar se conectando 100% com a gravidade da situação, ele pode minimizar, né, a situação. O livro A Mente Acima do Dinheiro fala sobre sim, fala sim, Jéssica, é verdade, fala mesmo. Dr. Brad Klontz, né? Inclusive ele é uma das pessoas que apoiou lá no projeto do CFP para preparar o material da psicologia do planejamento financeiro. Então, assim, você identificar esse mecanismo, é uma pessoa que ela não vai receber ligações, às vezes você liga, ela não atende, às vezes você manda uma mensagem, a pessoa não vê, né? Ela não se conecta com a realidade da situação, né? Ou pelo menos com quão grave é, ou quais são as consequências, minimiza. Então, isso é uma pessoa que ela está usando uma estratégia de evitação. Sabe aquele cliente que você olhou e viu, nossa, aqui está muito difícil, eu preciso muito ajudar esse cliente. Esse cliente até demonstrou que precisa da tua ajuda, mas na hora que você iria chegar lá para trazer uma orientação, para trazer um apoio para esse cliente, uma coisa bacana, o cliente não atende, ou o cliente diz, quer saber, eu vou desistir, eu estou numa situação, estou num momento tão crítico que eu não tenho cabeça para esse planejamento financeiro. Então a pessoa está fugindo, né,
da situação, ela está fugindo de tudo que vai estar lembrando, tocando no assunto, tentando arrumar a solução, porque isso leva esforço, né? Então, esse cliente, ele está usando essa estratégia, né? Ele está fugindo mesmo na hora que ele mais precisa. E aí vale, na primeira oportunidade que você tiver, você fazer algumas perguntas para esse cliente, né? Colocar o que a gente usa na terapia cognitivo-comportamental, por exemplo, uma balança decisória e ponderar com esse cliente. Vamos conversar um pouco sobre as vantagens e as desvantagens de você lidar, da gente conversar e procurar juntos encontrar uma solução sem que você jogue a toalha, né? Por exemplo. E aí você explora profundamente com esse cliente mesmo, quais são as vantagens de conversar sobre aquilo, quais são as desvantagens, né? E lista com ele bem direitinho, para que ele possa ver, ter um panorama dessas vantagens e desvantagens. E aí também tem aquele cliente que muitas vezes ele usa a estratégia de enfrentamento, como estratégia de enfrentamento, a luta. Esse cliente não, ele não vai fugir. Ele vai aparecer chateado, ele vai aparecer se culpando muito ou culpando os outros, né? Culpando o mundo, né? Pela situação dele. Ele pode, por exemplo, começar a tomar uma decisão errada atrás da outra, sabe? Essa pessoa que quando está numa situação difícil, ela só piora a coisa, é uma pessoa que está usando como estratégia de enfrentamento a luta. E nem sempre essa luta, ela vem de uma forma, vamos dizer assim, funcional. Algumas pessoas que usam a estratégia de luta, sim, elas conseguem lidar, encontrar soluções, ter um direcionamento melhor para a vida. Mas algumas não. Às vezes, em situações de crise, né? Quem usa a estratégia de luta, é muito comum a gente ver a pessoa que ela dá uma mancada atrás da outra, uma mancada atrás da outra, porque ela está desesperada. E aí ela vende uma coisa que não era para vender, e aí ela fala com alguém que não era para falar, e aí ela, sabe, em todas as áreas da crise, né? Seja lá qual for. Então são pessoas que estão usando estratégia de luta. E tem o outro mecanismo de defesa, que é o congelamento. É aquela pessoa que ela vai estar com essa estratégia, se ela chega para você, você explorou todas as situações, mas você começa a perceber, né, que esta pessoa, ela parece totalmente desorientada para a vida. Parece que tudo que ela está falando ali, parece que ela está ela se sente completamente congelada diante da situação. Uma pergunta que é muito comum a gente fazer com pessoas, né? Como que ela se sente? Que imagem ela poderia descrever aquela situação? E as pessoas que estão nesse momento, nessa estratégia de enfrentamento, é comum quando você pergunta que imagem, né? Ela diz assim, eu me vejo, no fundo, eu me vejo como se eu tivesse amarrado, como se eu tivesse numa camisa de força. Quando você pergunta para a pessoa que imagem representa na cabeça dela aquilo que ela está sentindo, que ela está passando, né, como ela está percebendo a situação, pode acreditar. Às vezes essa imagem, se você souber interpretar, ela fala mais do que as palavras. E a pessoa, ela se sente assim, ela se sente neutralizada, ela se sente, nossa, ela não questiona, ela realmente se entrega àquela situação onde, realmente isso aqui não tem jeito. Realmente eu não sou capaz. E aí vem aquela desesperança, né? Então, quando a pessoa ela se entrega desta forma, ela congela desta forma diante da situação, vem a desesperança. E me diga, tem alguma coisa mais destrutiva na nossa vida do que a falta de esperança? A nossa esperança nos move para a vida, né? É a esperança, né? ter fé que alguma coisa vai melhorar, que vai dar certo, que vai funcionar, que nos move, que nos motiva a lutar por uma determinada situação, para que a gente passe por uma determinada situação. Então, a pessoa que ela usa essa estratégia, né, que ela congela diante das situações, ela tá ali com os pensamentos tudo embaraçado, ela precisa muito do teu cuidado, tá? Todos precisam, né? Em todas as estratégias precisam, mas ela precisa muito do teu cuidado. Um ponto, né, que eu esqueci de mencionar. Quando o cliente ele está usando aquela estratégia de luta, né? Eu até mencionei, você toma uma decisão atrás da outra, é importante você fazer uma psicoeducação com essa pessoa.
Se você está identificando a estratégia, você pode, de repente, conversar com essa pessoa e dizer, olha, fulano, a gente tem os nossos mecanismos de defesa, né, de luta, fuga, congela, e nesse momento pode ser que você esteja lutando para tentar resolver essa situação, e você já pode fazer até preventivamente, né? Pode ser que você, na luta para resolver isso, você acabe tomando uma decisão errada. Então, deixa eu te ajudar. Deixa eu ser um cérebro de fora da tua situação. Então, antes de tomar qualquer decisão, eu estou à tua disposição. Se você quiser contar comigo, se você quiser conversar comigo, para a gente pensar juntos, conta comigo, sabe? Então, é uma forma de você também já ir prevenindo algumas coisas, né? E voltando ainda para o congelamento, você precisa realmente estar ali com esse cliente, e a tua ênfase vai ser realmente em explorar mais ainda com ele essa questão dos recursos, né? E ajudar ele com um passinho, nem que seja pequenininho, para tentar ir acendendo ali a esperança dele e ele começar a ter pequenas atitudes, e a mínima atitude que essa pessoa tiver diante da situação, a gente precisa validar, precisa reforçar, precisa reconhecer, ajudar o cliente a enxergar. Então, assim, essas estratégias, a gente identificando, a gente consegue realmente ajudar muito esse cliente. O Marconi falou aqui, gostei, pensar juntos e nunca tomar a decisão pelo cliente. Exatamente, jamais tomar a decisão pelo cliente, Marconi. Então, pessoal, dito isso, né, uma coisa é muito importante sobre a empatia, e eu gostaria de frisar aqui. De capa a capa, né, o trabalho do psicólogo, da psicologia do planejamento financeiro vai falar de empatia. O próprio material lá do CFP Board, de capa a capa, ele fala de empatia. Mas vale a gente mencionar uma coisa, a maioria dos profissionais que trabalham com pessoas, que tem contato com a dor humana, elas precisam, né, e aí já voltando para a gente, né, nem para o cliente, a gente precisa muito ter o autocuidado. Às vezes a gente quer tanto cuidar do outro e a gente esquece da gente, a gente esquece das nossas emoções. Tanto que algumas pessoas que elas são mais sensíveis à dor do outro, elas têm uma empatia emocional mais forte. Às vezes ela pode vir a sofrer de fadiga da empatia ou fadiga por empatia. E a fadiga por empatia é um transtorno, né? Então, assim, algumas pessoas que têm um problema de fadiga por empatia, que é quando a pessoa, ela sente tanto a dor do outro, porque a gente precisa, né, estar na mente do outro, tentar entender, ou sentir, ou pensar como que aquela pessoa está passando. Mas quando a gente, assim, se funde, vamos dizer assim, né, a nossa vida com a vida do outro, e a gente não consegue colocar um limite nisso, né, onde está a minha dor, onde está a dor do outro, e não se cuida, é comum que alguns profissionais, elas acabem entrando aí nesse problema de ordem psicológica, que precisa de ajuda psicológica com o cliente, aliás, com o profissional, porque ela entra num estado de angústia, ela entra num estado de ansiedade, ela tem taquicardia, ela tem insônia, ela tem um estresse agudo mesmo, porque ela está sentindo o que a outra pessoa está sentindo, e às vezes ainda mais intensamente, sem conseguir separar onde sou eu e onde é o cliente. E aí depois, a consequência disso, né, muitas vezes, a pessoa ela fica desanimada, aí se ela ativa a estratégia, né, de enfrentamento depois que a casa cai com essa história da fadiga por empatia, aí ela começa a ter um desbotamento afetivo, então ela começa a não mais sentir nem a dor do outro, nem a dor de ninguém, ela não tem mais motivação, pode chegar a esse nível, né? Não tem mais motivação de cuidar de pessoas. Então é muito importante o autocuidado para a gente ter diante da nossa realidade, né? De trabalhar com pessoas em momentos de dor. Então, esse cuidar, ter sua terapia, é estar atento a essas situações, tentar entender até onde é o teu trabalho, ou até onde, de repente, já é o trabalho de um outro profissional. Inclusive, falando em trabalho de um outro profissional, nós, como profissionais, precisamos ter essa rede
de apoio, né? Nós precisamos ter essa rede de contatos já selecionados, já da nossa confiança, para que a gente procure ajudar o nosso cliente em momentos de crise com recursos extras, identificar quando é preciso recursos que a gente não dá conta, né, de fazer. Então, às vezes o cliente está sofrendo por uma crise e é de ordem, vamos dizer assim, jurídica. Então, a gente precisa ter profissionais competentes, de confiança da área jurídica que a gente possa recomendar, direcionar, ajudar o cliente com isso, né? Porque às vezes o cliente está ali, ele não sabe o que fazer, ele não tem ideia, porque ele tá confuso, né? E aí você pode chegar junto, chegar uma pessoa para uma orientação. Se você desde o início você conversou, aprofundou e você percebeu que o cliente ele pode estar à beira de uma crise de pânico, né? Você pode achar difícil identificar isso, mas meus alunos do curso de Psicologia Integrada ao Planejamento Financeiro usam técnicas, né? A gente fala de técnicas da terapêuticas, então fica mais fácil identificar. Mas mesmo que você nunca faça meu curso, se você explore muito bem isso, né? Como o cliente está percebendo a situação, o que é que ele sente, o que é que ele sente no corpo, qual é a emoção que mais incomoda, quais são os pensamentos que mais vêm à sua mente, que imagem ele tem daquela situação, pode ser que você identifique ali que um outro recurso que vai precisar para aquele cliente é o apoio psicológico, é uma ajuda de um profissional, né, de um psicólogo para ajudá-lo a passar pelaquela situação. E aí você pode dizer, Lu, mas às vezes a situação já é tão crítica, a pessoa não vai conseguir pagar um psicólogo. Às vezes de fato mas de repente ele pode procurar um grupo de apoio, de repente ele pode procurar desmistificar a ideia de que tem que pagar toda semana e ir ao psicólogo a cada 15 dias, por exemplo, a cada 20 dias, enfim, trazer luz, né? Trazer luz, assim, para a vida do cliente. Então, o outro ponto, além, né, do autocuidado, é isso, é a gente se amparar de uma rede de profissionais, né, que a gente pode estar orientando, que a gente pode estar direcionando para ajudar aquele cliente, nosso cliente, em uma situação de crise. E é isso, pessoal, já se passaram meia hora. O meu objetivo sempre é terminar as lives em meia hora, mas nem sempre eu consigo, mas eu acho que hoje eu consegui. Falei super rápido. E assim, eu espero que esse conteúdo, né, possa ajudar vocês a ter uma luz de quando conduzir, de como conduzir com seus clientes em momentos críticos, em momentos de crise. Não esqueça do seu autocuidado, não esqueça, né, desse aporte, não esqueça de buscar uma rede, né, também de profissionais que possa te ajudar, ser essa base para você ajudar o seu cliente. Às vezes é uma orientação que você pega com um profissional, não necessariamente o cliente vai contratar outro, às vezes uma orientação que você pode pegar com essa pessoa já pode trazer luz para o cliente. Não esqueça de estar atento às estratégias de enfrentamento que o teu cliente pode estar usando para você saber lidar com cada uma dessas estratégias. E lembra que aquele cliente que está fugindo, que você está tentando puxar pelas pernas, ele pode estar usando uma estratégia, né, de evitação, e ele não quer o confronto com a situação, ele não quer, vamos dizer assim, ter que lidar lutar pelo problema. Não esqueça também que o que luta pode lutar errado, né? Então seja esse cérebro de fora na vida do cliente. Então, beijão para vocês. Quem não conhece, tem um grupo de estudo, aí é gratuito, vocês podem se matricular, tem aí nos destaques dos stories, tem aí também no link da bio. E uma vez por mês a gente se reúne para falar de áreas da psicologia que estão integradas ao planejamento financeiro. Tem também o meu curso de Psicologia Integrada, que dentro dele já está a Psicologia do Planejamento Financeiro. Agora a gente não tem mais turma aberta, mas me acompanha por aqui que em setembro a gente vai estar abrindo uma outra turma, tá bom? Então um beijinho para vocês. Obrigada por estarem aqui comigo até agora. Abração. Tchau, tchau.